O assunto agora é política no Morning Show. O futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender que os médicos brasileiros passem por uma avaliação técnica periódica. Vamos para Brasília ouvir essa história com detalhes pelo Zé Maria Trindade, nosso correspondente na capital federal. Zé, inclusive, esse é um ponto de discordância aí com o presidente eleito Jair Bolsonaro, né? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, esta avaliação de médicos é um debate aqui muito recorrente, né? Mas existem dúvidas sobre essa possibilidade. Nós sabemos que quem se forma fora do Brasil, ou um estrangeiro, né, que vem para o Brasil, tem que passar por um concurso muito difícil, chamado Revalida. Ele é aplicado pelas universidades federais que apertam muito e dizem até que 1/3 dos médicos formados no Brasil não passariam por esse Revalida se houvesse a necessidade. Paralelo a isso tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a sua regulamentação quase toda constitucionalizada ou em forma de lei, né, que exige o teste da OAB para que o formando, né, possa exercer a função de advogado. Senão ele fica bacharel e não tem o número da OAB, não pode exercer a profissão. Pois bem, o ministro indicado para a saúde tocou num ponto muito sensível. Imediatamente o presidente eleito Jair Bolsonaro respondeu. Ele disse que não quer esse tipo de teste para médico e tocou aí numa novidade, é sobre o teste da OAB. Ele é contra, demonstrou ser contra esse teste, dizendo que alguns se transformam em boys de luxo. Isso porque o bacharel em direito, né, que não é advogado, ou seja, não tem OAB, vão se empregar em escritórios de advocacia e ficam trabalhando, só não assinam os processos, enfim, se transformam realmente num boy e numa figura decorativa e trabalhando muito, porque afinal detém conhecimento jurídico. Então, o presidente Jair Bolsonaro, de quebra, deu uma dica de que não gosta dessa história aí da OAB de fazer o teste. E nunca para os médicos do Brasil. Agora, o ministro Mandetta, na verdade, Edgar, ele falou na possibilidade, não de um teste, de um revalida, né? Mas de uma atualização de médicos e uma avaliação de conteúdo dos médicos. É muito difícil você fazer uma avaliação sem dar nota, sem reprovar e aprovar, né? Tem uma questão aí, né, Trindade? E aí, Caio, o que você achou aí? Você concorda com o futuro ministro da Saúde, o Mandetta, a respeito dessa questão aí? Eu acho que a fala do presidente Bolsonaro, presidente eleito, ele acabou reduzindo a discussão para uma questão do exame de certificação, né? A analogia mais óbvia aí com o exame da ordem dos advogados do Brasil. Mas a fala do Mandetta ela é mais ampla, ela fala no sentido de um marco regulatório para o exercício da medicina e a bem da verdade, a legislação que regula... isso estaria a cargo, desculpe, do legislativo, esse marco regulatório. Sim, e também um pouquinho de autorregulação, né? A gente tem... se você pegar aí a legislação que dispõe, né, sobre os conselhos de medicina, ela é de 1957 e o futuro ministro ele trouxe um dado interessante, né? A vida profissional média do médico é de 40 anos. Então você imagina que durante todo esse processo, após a inscrição dele no CRM, ele com, 25 anos de idade, ele nunca mais passa por nenhum tipo de acompanhamento. Falando aí de direito comparado, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem sim um sistema de educação médica continuada, obrigatória, né? Avaliação por pontos e tal. E a fala do futuro ministro, ela vem no contexto de um aumento assim, exponencial dos cursos de medicina, né? Só de 2003 para 2013 foram quase 180 cursos criados, né? E a certificação a posteriori, né, depois da formação, ela é mais um mecanismo de controle e de segurança, né, para a sociedade, para os pacientes, né, desses futuros médicos, claro, sobre a expertise deles, né? Trazendo aí agora puxando um pouquinho para o exame da ordem, né, dos advogados, segundo os dados da FGV, a aprovação média ela é inferior a 20%. Então, você imagina a importância desse controle de qualidade. O presidente falou aí nos office boys de luxo, mas quem tem um pouquinho mais de contato com a realidade dos escritórios sabem que muitos desses office boys ainda estão com dificuldade de aplicar a norma culta do português, né? Então, eu acho que o exame da ordem ele é bem-vindo e eu não vejo com maus olhos um novo marco regulatório no
caso da medicina. Mas eu queria dar uma filosofada um pouco, Edgar, falar sobre uma outra atualização nessa pauta da saúde, porque a gente tem dados novos chegando sobre o Mais Médicos, né? Uma questão que a gente já debateu amplamente aqui. E aqui eu queria colocar, né, que a gente falou muito do dilema utilitarista, né? Vamos dizer assim, né? Utilitarismo, aquela corrente filosófica que propõe uma certa racionalização da moralidade, né? Então, o quão legítimo é você fazer um mal visando um bem maior, né? A maximização da felicidade, né? Isso que o utilitarismo fala. No caso do Mais Médicos, até pela denúncia da Folha de São Paulo, ficou evidente que era uma forma de financiar a ditadura cubana em flagrante violação aos direitos humanos, né? Então, você tem aí as famílias, né, dos médicos reféns do regime autoritário lá em Cuba, e você tem também 75% dos proventos, né, do salário desses médicos sendo enviados diretamente para esse regime. Então, fica aí praticamente um sistema de trabalho análogo à escravidão. Qual que era a narrativa? A narrativa era que o Brasil carecia de mão de obra qualificada, né? Então, por isso justificava a contratação dos mais de 8 mil médicos cubanos, né, do programa Mais Médicos e tal. E logo depois da eleição, houve a sinalização do novo governo de que não aceitaria essa violação dos direitos humanos. Então, foi feito aí às pressas um edital emergencial para preencher essas vagas. É importante que o ouvinte lembre que mídia e especialistas quase em uníssono alarmaram a população, né? Daí, então, por que é importante questionar todas as informações. Só que o número que a gente tem agora é que, ao contrário das previsões dos especialistas, mais de 29 mil médicos foram inscritos, 96% das vagas já estão alocadas para atuação imediata, e ficou evidente que havia uma demanda reprimida. Então, seja por má fé ou seja por ignorância, tanto o governo e especialistas erraram muito feio. Então, o que essa sinalização do novo governo gerou? Emprego qualificado para os médicos nacionais, para os médicos brasileiros, né? E aí fica uma provocação. Será que qualquer outro candidato à presidência da República teria sido tão firme na questão moral de não transigir com a violação dos direitos humanos quanto o Bolsonaro? Você consegue imaginar o Alckmin comprando essa briga? Ou o Ciro Gomes? Ou a Marina Silva? Pode ser. Fica aí para reflexão do ouvinte. Fica para reflexão.